Voltando, voltando, pessoal, segunda parte da aula 6, Economia Internacional, MBA, Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Estava falando sobre o tema política macroeconômica internacional e o último ponto, depois de ter mostrado como funciona a relação entre juros, produção e inflação, agora a ideia é adicionar mais duas variáveis aí, ligando com essas outras variáveis aí que são determinadas tudo em conjunto e uma afeta a outra, né? Agora vou falar sobre câmbio, vou adicionar câmbio e desemprego, começando pela ideia do câmbio, a taxa de câmbio, ela tem uma relação importante com a taxa de juros. E, para dizer a verdade, essa é o principal mecanismo de contágio ou de ligação das economias internacionais. Tá? Em outras palavras, a paridade de juros ela é bastante importante para mostrar como que se interconectam e como mudanças em uma economia afetam as outras. Então, a paridade de juros é essa relação entre as taxas de juros e a variação da taxa de câmbio. Primeiro, vamos falar da paridade de juros comum, depois a paridade coberta. Paridade de juros comum é a relação entre taxa de juros nominais e taxa de variação na taxa de câmbio nominal. Taxa de juros nominal, como a gente sabe, é a taxa de juros num país sem descontar a inflação. Então, a taxa de juros num país como o Brasil, de acordo com a paridade de juros, ela é a taxa de juros nos Estados Unidos mais uma variação na taxa de câmbio entre a taxa de câmbio entre as duas moedas. Em outras palavras, é de se esperar que isso aqui se dê em equilíbrio, né? Ou seja, que a taxa de juros do Brasil seja igual aos dos Estados Unidos, mais uma variação, um efeito, né? E quando elas não são iguais, então esse valor aqui tende a ser positivo, né? Então, em outras palavras, pense no Brasil, um país com taxa de juros de 3%, Estados Unidos com uma taxa de juros de 1%, talvez. Então, essa diferença de 2% seria uma mudança na taxa de câmbio real dólar. Ou seja, deveria existir uma desvalorização de 2% na taxa de câmbio real dólar. Existe um outro tema, um outro termo que está aqui, que não está aqui, mas que eu adicionaria mais aqui na direita, onde está o final dessa equação, que é o risco país. Em países que têm mais risco, né, às vezes você tem que colocar um valor a mais ainda aqui de risco país, né? Inclusive existe um medidor de risco país que é isso, né? Ou seja, quanto que fora a diferença na taxa de juros, quanto que uma moeda de um país desvaloriza. Às vezes, a gente estava falando da Argentina, o grupo de vocês aí que está avaliando a Argentina, às vezes a diferença de taxa de juros se dá a diferença de taxa de juros rebate e causa uma desvalorização do peso argentino em relação ao dólar, mas uma parte que não dá conta, a gente chama isso de risco país, que tem alguns países têm mais risco. Aqui eu estou assumindo que não existe risco país, ou seja, é a paridade de juros sem a relação de risco país. De qualquer modo, o ponto que eu quero colocar aqui nessa discussão entre câmbio e juros é que uma taxa de câmbio, quando os dois países têm taxas de juros diferentes, né, ou quanto mais diferente, maior é esse efeito sobre a taxa de câmbio, né? Então, para compensar justamente essa diferença na taxa de juros. Aí, agora, isso eu vou pensar, antes de falar da taxa de juros coberta, paridade coberta, continuando aqui nessa discussão aqui da paridade de juros, vejam vocês, faz de conta que os juros no Brasil é 3 e nos Estados Unidos é 1. Então, isso implicaria numa desvalorização do câmbio aqui de 2% mais ou menos. Tá? Suponha que os Estados Unidos diminua mais ainda a taxa de juros de 1% para 0,5%. Qual que é a tendência se o Brasil não mudar os juros imediatamente?
Então, a tendência era que, bom, a diferença era 2 entre 3 e 1, agora ficou 2,5. Então, a tendência é que, se os juros dos Estados Unidos caírem para 0,5%, aumentasse a desvalorização do real em relação ao dólar. Então, é aí que também se dá a conexão entre as economias internacionais. É lógico que isso vale para a taxa de juros dos dois países, né, que nem Brasil e Estados Unidos, mas assim, para os países principais, né? Taxa de juros da União Europeia, né? Ou do Ien do Japão, mas obviamente que países assim menos mais periféricos, Brasil e, sei lá, Zimbábue, o Brasil e Angola, isso não conta. Contaria Brasil, coloco o Brasil e Estados Unidos nesse sentido por conta disso. Então, uma economia como Estados Unidos, como Japão, como a União Europeia, teria efeito nas outras economias do mundo através da paridade de juros. Isto é, mudança nas suas taxas de juros refletem imediatamente no câmbio da moeda, né, desses países com Estados Unidos, Japão e União Europeia com a moeda dos outros países. Então, o peso mexicano, né, aqui você pode botar BR, aqui você pode botar peso mexicano, ou lira turca, ou rende sul-africano, ou mesmo moeda de outros países como a Austrália, né, o dólar australiano, você pode comparar com os Estados Unidos e mudanças nessas taxas de juros acabam sendo refletidas na mudança na taxa de câmbio desse jeito. Então, o contrário seria se os Estados Unidos aumentassem os juros. Se a gente tivesse 3, eles 1, então a diferença seria 2. Se eles aumentam de 1 para 2, né, o diferencial de juros diminuiria. Isso talvez implicasse numa mudança no câmbio, uma apreciação do real, né, um aumento da força do real, uma desvalorização do dólar. Tá? E a mesma coisa se mudar o IBR, se os juros, né, aumentarem, isso pode afetar a taxa de câmbio também, ou se diminuir os juros, isso pode afetar. De novo, se fosse 3, 1, 2, 3 juros do Brasil, 1 juros dos Estados Unidos, implicando numa desvalorização de 2. Se os juros do Brasil caem para 2%, essa diferença 2 menos 1 cai para 1, então o câmbio não desvalorizaria mais 2%, e sim desvalorizaria 1%, ou seja, uma valorização do real. Então, deu para entender como é importante essa relação paridade de juros aqui, é importantíssima para explicar mudanças numa economia de um país afetando a do outro, é super importante. Então, eu diria, tudo que a gente viu até agora é para ver as variáveis no país, né? Mas a ligação dessas variáveis no país, inclusive da sua taxa de juros, com o resto do mundo, se dá através da paridade de juros. Então, é importante entender bem esse slide que começa aqui no seção 6, bastante importante. A paridade coberta é a mesma coisa que a paridade de juros. Se você já entender essa primeira parte aqui, já deu. Mas a paridade coberta eu só adiciono aqui porque ela é a diferença entre a taxa de juros de dois países. Diferença entre as taxas de juros reais de dois países é igual à desvalorização real ou valorização real de uma moeda em relação à outra. Então, lembra, o que era nominal versus real? Nominal é a taxa de juros sem descontar a inflação. Real é a taxa de juros descontando a inflação. Então, esse RBR é o IBR descontado a inflação. RUSA é o IUSA descontado a inflação americana, lógico. Então, a RBR é igual a RUSA mais delta QRS. O que é esse Qzinho? O que eu estou chamando de Q é o câmbio, também, que nem o E, só que não o câmbio nominal, e sim o câmbio real. Lembrando que o câmbio real é a desvalorização, né, real do câmbio, já tirando as duas inflações, que é o que eu escrevi aqui à direita. Então, uma taxa de câmbio nominal é a taxa real vezes a inflação dos dois países. Tá? Então, eu posso converter tudo, essa discussão de cima aqui, para essa discussão de baixo, em termos reais, ou seja, já descontando a inflação. Mas o ponto é exatamente o mesmo. Ou seja, usando a paridade coberta de juros ou a paridade comum, né, paridade normal de juros, com as taxas nominais,
né? A ligação entre as economias se dão através disso, né? Da diferencial de juros, implicando em mudanças na taxa de câmbio nominal entre dois países, tá bom? Esse slide aqui eu considero um dos mais importantes para vocês entenderem como que uma economia nacional, com tudo que a gente viu até agora, se liga com a economia internacional dos principais países. Então, aqui, USA, né, juros dos Estados Unidos, mas também juros da Europa, juros do Japão. Zimbábue não vai contar, né? Não vai ser tão importante. Para terminar, 2 slides aqui, falando de 2 outras relações. Agora eu estou relacionando desemprego, que eu não tinha falado tanto até agora, com inflação. E percebam que depois você vai lá e liga com as outras variáveis, tá? Então, o emprego se relaciona com a inflação e a inflação se liga com as outras. A taxa de inflação e desemprego, elas costumam ter essa relação inversa, ou troca, né, entre elas, uma relação inversa. Ou seja, quanto maior a inflação, maior a taxa de inflação, menor a taxa de desemprego. E quanto maior a taxa de desemprego, menor a taxa de inflação, né? Essa primeiro, um economista, o nome dele, Phillips, descobriu isso, mostrou muitos anos atrás que existia essa relação entre essas 2 variáveis. Ela até foi atualizada, né, em termos, foi um pouco modificada essa relação, mas a ligação entre as 2 variáveis permanece, né? Que mudanças no desemprego e mudanças na inflação têm essa relação inversa entre as 2 variáveis, tá? Então, a curva de Phillips mostra isso. Quanto mais inflação, menor desemprego. Quanto maior desemprego, menor inflação. Tá bom? E a última curva é a lei de Okun, que mostra desemprego e PIB, relação entre desemprego e PIB. Ou seja, isso aqui também acho que é uma lei que esse tal de Okun aí elaborou também, a lei econômica, né, ou relação econômica entre as variáveis. Ele mostra que quanto maior o PIB, menor o desemprego. Faz todo sentido, né? Porque a economia está crescendo, as empresas estão contratando as pessoas e o desemprego cai. E quanto maior o desemprego, menor o PIB, né? Fizeram esse teste para vários meses aí seguidos, num país, eu acho que era, eu não lembro se é Brasil, acho que não deve ser Brasil com esses números, não. Está com cara de ser Estados Unidos, não lembro exatamente qual país, mas enfim, o ponto é que mediu-se, cada bolinha dessas é uma taxa de PIB versus taxa de variação de desemprego. Então, é variação de PIB e variação de desemprego. Tá? E cada bolinha dessas é um mês, ou um trimestre, durante vários anos, aí, vários meses, foram anotando, e a gente vê essa reta, né, essa reta aqui no meio dos pontos, ou seja, uma reta que estaria no meio de todos esses pontos, fazendo uma curva, justamente, relação inversa. Quanto maior um, menor o outro. Quanto maior um, menor o outro. Então, quanto maior a variação do PIB, menor a variação do desemprego. Quanto maior a variação do desemprego, menor a variação do PIB. Então, é isso, né? Bom, é isso que eu queria mostrar. Phillips, lei de Okun, e antes disso, essa importantíssima discussão aí sobre a paridade de juros. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, uma colocação. Conheciam a paridade de juros, essa ideia? Conheciam a curva de Phillips, lei de Okun? Não. A curva de Phillips, eu acho que eu Ouviu falar? já ouvi falar, mas lei de Okun, não. Tá. E para a gente o importantíssimo é isso, né? A paridade de juros, ou seja, como que uma economia externa importante como a americana pode afetar a economia brasileira, né? Através do lado externo, através do câmbio, né? Variações de juros têm que se dar de algum modo se refletir nas variações no câmbio. E isso afeta todo o resto da economia, como a gente viu, né? O câmbio pode afetar as exportações, as importações, afeta a inflação, afeta os juros internos desse modo, afeta a produção. Então, essa relação aqui é bastante importante. E aí, o exercício 1, para finalizar, e o exercício de vocês. Esse exercício aqui é muito simples. Vai aqui direto na parte verde, aqui, ó.
eu fiz para a Suécia. O que eu fiz? Eu fui lá no Banco Mundial, aquele mesmo data bank de sempre, em vez de pegar aquelas variáveis que a gente já viu PIB, já vimos câmbio, já vimos outras aí, né? Então, agora eu peguei algumas variáveis macro importantes: consumo, investimento, juros, inflação, desemprego. E plote um gráfico entre 2010 e 2009. Ou seja, exatamente o que que a gente fez nos últimos meses, nas últimas semanas aí para outras variáveis. E eu coloquei aqui, ó, mesmo endereço do site, mesmo procedimento. Clica em Data Bank, World Development Indicators, escolhe um country, um país, escolhe as séries. Aqui estão o nome das 6 séries. Deixa eu ver se são 6. Consumo, investimento, juros, inflação, desemprego. São 5, perdão. Então, está aqui os nomes em inglês, né? O consumo é Final Consumption Expenditure, investimento é Gross Fixed Capital Formation, depois a taxa de juros é a taxa de juros de empréstimo, né? Lending Interest Rates. Aí, a inflação tem como Consumer Prices, mas tem outros tipos de inflação também. E, finalmente, desemprego total como porcentagem da força de trabalho, estimativa nacional. São esses 5 nomes das 5 séries. Os anos de 2010 a 2019, aplica as mudanças e aí clica naquele botãozinho que abre em Excel para vocês os dados, tá certo? Então é bem fácil. E olha o que eu fiz. Desses 5 países, desses 5 variáveis, eu coloquei acho que 4 ali na próxima página, nas próximas 2 páginas. Deixa eu fazer um comentário. Vocês que estão trabalhando com Alemanha e Itália, lembre-se que não adianta colocar para todas as variáveis, para quase todas as variáveis você vai ter, mas para algumas variáveis você tem que colocar a União Europeia, principalmente taxa Lending Interest Rates, ou seja, taxa de juros. Por quê? Porque quem determina na Europa a taxa de juros é o BCE, o Banco Central Europeu. Então, a taxa de juros, a Itália não tem, a Alemanha não tem taxa de juros. Quem tem é o Banco Central Europeu. Tá? Austrália, Argentina, tudo bem. Você vai achar Lending Interest Rates, normal, beleza. Mas para Itália e Alemanha, vocês têm que colocar Lending Interest Rates, ou seja, juros, para a União Europeia, que se chama European Union, vocês lembram bem. Agora, as outras têm, para os 4 países, consumo, investimento, inflação e desemprego, tem normal. E aí, a Suécia é o mesmo caso aqui que vocês que estão trabalhando com a Alemanha e Itália. Eu coloquei azul o desemprego e esse preto aqui, meio marrom, meio preto, é a inflação. Então, vejam que a taxa ao longo dos 10 anos, aí, entre 2010 e 2019, a taxa de inflação super baixa, né? Variou de 1, pulou de 1 para 3, mas depois caiu para próximo a 0, e aí depois entrou num período de alta aí, mas subiu até 2%. Essa a taxa de juros. Já a taxa de desemprego ficou sempre cadente, né? Num nível aí de 8,5%, ela foi caindo para 8%, permaneceu por alguns anos, e daí foi caindo para 7%, até chegar a 6,5%, 7%, ou seja, taxa de desemprego bem baixa na Suécia e inflação também bem baixa. Esses valores aqui são os valores do consumo em milhões, em bilhões de coroas suecas. Ou será dólares? E agora eu esqueci de colocar aqui. Foi falha minha aqui, eu esqueci de colocar se é em coroas ou em dólares. Eu acho que é em dólares. Peraí. Current dollars, current USS, dólares correntes. Então, isso aqui eu tinha que ter colocado aqui em cima, dólares correntes. Então, é isso daí. O consumo também subiu um pouco, né? Não variou muito aí ao longo do tempo, e também a taxa de investimento se manteve mais ou menos constante, entre 100 e 150 bilhões de dólares aí, certo? E o consumo entre 350 e 450 bilhões de dólares. Tá certo? Então, a ideia do exercício de vocês para essa parte 7 aqui é a mesma coisa. Obter dados de PIB, consumo, juros, inflação e desemprego para o seu país, que vocês escolheram, plotar o gráfico entre 2010 e 2019. Só lembrando que Itália e Alemanha tem que colocar a União Europeia para essa variável juros,
Para as outras, vocês acham no próprio país. Tá certo? Era só isso, então.